Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunte ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura respondê-las de acordo com o melhor do seu entendimento. Damos aqui sequência à pergunta enviada por Amaranto Pereira, de Dom Pedrito, sobre Roger Scruton. Na semana passada falamos sobre a falácia do planejamento, sobre como determinadas tentativas de se controlar resultados terminam por destruir a informação necessária para se obtê-los. Falamos sobre o cálculo sobre o socialismo e falamos da tragédia da União Europeia, uma tragédia burocrática, e contrastamos com a common law inglesa. A falácia de hoje trata do espírito que se move, podendo ser chamada também de falácia progressista, o famoso cajuzinho, né? Aquela novidade do verão. Scruton começa falando sobre como Hegel, embora não intencionalmente, legou ao mundo uma maneira de pensar que é tão falaciosa quanto as falácias que ele combateu tão bem em vida. A ideia específica que ele se refere é a de tratar a história como uma espécie de desenvolvimento contínuo, que ocorre em paralelo ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Desenvolvimento espiritual esse do indivíduo em direção à autoconsciência e um direcionamento da sociedade rumo a um estado objetivo, regido pela lei. Alguns de seus discípulos, os chamados hegelianos, acreditavam que a cada período da história que se sucede, ele representa um estágio no desenvolvimento espiritual da humanidade como um todo, um espírito do tempo, ou um Zeitgeist, né? Que seria o amalgamado de todo o capital cultural que seria inerentemente dinâmico, transformador do passado e a ser superado quando sua hora chegasse. Ocorreram algumas transposições malucas no caminho aí, porque o progresso na ciência, ele ocorre, né? Na ciência das naturezas, ele é construído como de conhecimento em conhecimento, de verdade em verdade, onde algo só é deixado para trás se provado falso ou substituído por algo mais completo e mais adequado que o incorpora. Isso só é possível dada a série de limitações que circunscrevem o objeto no qual será aplicado o método, né? Mas, ao confundir o próprio inquérito científico com o método, e tentar transpor o método desenvolvido nas ciências exatas e nas ciências da natureza, tentar aplicar ele para as ciências humanas, como a ciência política ou a história, você termina a falácia do espírito que se move, termina por negar o objeto humano um dos seus principais atributos de funcionamento, que é a liberdade como agente. Ela termina aí meio que ocorrendo que nem a falácia do planejamento destrói a informação necessária para se chegar ao resultado, ela também destrói um dos principais objetos de um inquérito de ciência política que tem que começar com a ação humana também. Então, essa crítica ela é feita profundamente por Eric Voegelin em The New Science of Politics, em que ele faz essa crítica em relação ao positivismo e às doutrinas materialistas da história, como o marxismo, né, o materialismo histórico e tal, que terminaram por tornar todos aqueles que se opusessem à nova novidade do verão em inimigos reacionários, né, e antiquados. Veja que na arte essa falácia também teve uma grande aceitação, né? Ela contaminou a estética. E, como exemplo, você vê que na história da arte a gente costuma aprender as coisas como? A gente aprende, por exemplo, que o barroco sucede ao Renascimento e ele se associa à Contra-Reforma e evolui em direção ao Rococó. Tudo amarradinho ali com os exemplos, né? Pinpointed, cherry-picked, aquela coisa de cursinho de literatura, né? Então, por que fica fácil de fazer essa progressão? É porque as coisas já aconteceram. E aí dá para você observar de um lugar distante e aí de maneira aproximada dá para ver aquela evolução assim. Mas ela depende primeiro do fato consumado, né? Depois de como você olha para ela à distância. E então não é possível você transformar ela em um argumento a priori, certo? Então Arnold Schoenberg tentou estabelecer uma espécie de cadeia que levava Bach a Beethoven e Beethoven a Wagner e Wagner a ele. E veja que em 1899 ele escreveu uma peça chamada Noite Transfigurada,
que realmente parece mesmo que é uma evolução do Wagner. Dá uma olhadinha aqui. Vocês tenham paciência comigo, porque eu vou ter que ler isso aqui à primeira vista, tá certo? Eu vou até acelerar um pouco, porque é cheio de fermata isso aqui. Aí o vídeo vai ficar bem longo. Isso aqui é o prelúdio de Tristão e Isolda. Vamos lá. Eita! Aí, veja, saindo daqui, vamos para A Noite Transfigurada, de Arnold Schoenberg, certo? Ele tá aqui em Ré, né? Ele faz uma coisa muito única do Schoenberg, a meu ver. Aí entra o Wagner aqui, ó. Parece, né? Parece muito um com o outro nesse sentido. Ele até tem aqui outra passagem. Segunda página aqui. Isso aqui é lindo. Olha como ele resolve. Enfim, claramente parece realmente uma evolução do Wagner, né? Mas aí, meu amigo, no Tratado do Schoenberg de Harmonia, ele começa a desenvolver a análise dele, gets carried away com o entusiasmo, e até ele chegar numa teoria para o futuro da música, que é o dodecafonismo, né? Ele acreditava que as pessoas iriam assoviar naturalmente esse tipo de música. Eu vou dar um play aqui, porque isso aqui eu não consigo tocar, não consigo nem ler, porque não faz sentido, tá ligado? Só os nerdzão mesmo fazem isso, conseguem. Olha isso aqui. Isso é uma valsa, viu? Eita! Subiu um gato aqui no meu piano, parece, né? Mas, enfim, veja só, né? Piadas à parte, algo de errado não deu lá bem muito certo nessa previsão, né? Mas você veja que Schoenberg ele pode ter errado a mão ali no dodecafonismo, mas outros como Villa-Lobos, Messiaen, Stravinsky, Sibelius acertaram lindamente em ir testando esses limites, todos eles, Schoenberg incluso. Embora todos eles tenham sido tocados pelo Zeitgeist de alguma maneira, né? Eles estavam buscando pertencer a um passado e não simplesmente quebrar abruptamente com ele, não ser o mero inevitável progresso pelo progresso, né? Que os entusiastas da falácia do espírito que se move, né? Advogam ou agem sobre. Algo que tornaria a arte deles fácil, né? E protegida de críticas. Não é à toa que Theodor Adorno ele tentou desqualificar o próprio Sibelius, né? Dizendo que era fetichismo musical. A meu ver, Dostoiévski talvez tenha capturado melhor a essência do entusiasta do progresso, certo? No personagem do Piotr Petrovich, em Crime e Castigo, né? Ele é um pulha, velho. Que cara filha da puta. Tudo que ele deseja é ele casar com uma mina bonita,
inteligente e pobre, para que ela deva favor a ele, para que ela esteja sempre em débito com ele, tá ligado? Isso é um filho da puta, né? E ele era um entusiasta do progresso. Não sei até que ponto ele sabia mesmo o que é que estava dizendo, porque ele era um cara meio superficial, meio repetidor de chavões, né? Mas eu vou dar para vocês uma ideia aqui de uma coisa que ele fala em um diálogo com Raskolnikov, né? Novas ideias valiosas, novos trabalhos valiosos estão circulando no lugar dos nossos autores sonhadores e românticos. A literatura está tomando uma forma mais madura, preconceitos e injúrios foram desenraizados e ridicularizados, foi desconstruídos, machos desconstruídos. Né? Nós cortamos os laços com o passado irrevogavelmente e para mim isso é ótimo. Talvez nada exemplifique os efeitos negativos dessa falácia melhor do que a arquitetura de tipos como Le Corbusier e Niemeyer. O primeiro, né, com os projetos que ele tinha para a Algéria, né, ele é o primeiro responsável pelo estupro arquitetônico que destruiu o espaço dos países muçulmanos. Ele criou os projects que alienam a população de Nova York, né, que torna a habitação um espaço de lares quebrados e tráfico de drogas, né? Quis destruir o norte de Paris inteiro, esse filho da puta, para substituir por quê? Por torres de vidro, né? E acabar com as ruas e transformar em quê? Em canteirinhos de grama com aquelas arvorezinhas, né? Aquelas arvorezinhas de paisagista. Ou seja, o cara basicamente queria transformar uma das cidades mais lindas do mundo, tá ligado? Num condomínio Le Parc. O segundo criou Brasília, né? É basicamente a falácia do espírito que se move juntada, né, numa suruba com a falácia do planejamento. Uma capital planejada no centro do país, né? O que é que pode dar errado, né? Enfim, é um monumento da proteção do burocrata e a elevação do burocrata acima dos demais mortais e da alienação do indivíduo, né? Tudo isso propulsionado pelo carro, o veículo do futuro. Puta que pariu. Então, em The Fountainhead, a Ayn Rand ajudou a parir essa ideia de que o arquiteto é esse ser iluminado, diferentão e compreendido, às vezes, visionário e heróico, né? Lutando contra a tirania daqueles que se opõem ao seu direito de expressão e inovação. Frank Gehry fala em relação a isso, né? De que negar ao arquiteto o direito de sua expressão é negar a própria democracia. Tipo, ainda bem que pelo menos a Ayn Rand não gostava de democracia, né? Daí veja, na Inglaterra tem o tal do Rafael Vignoli, né? Ele construiu um prédio que chama Walkie Talkie. É um prédio côncavo e espelhado. O filho de uma puta não se ligou que ele estava construindo uma lente em céu aberto. Ou seja, primeiro verão já começou a entortar carro e no inverno a galera sendo derrubada pelo vento quincando, tipo... Ou seja, né? A galera não para mais para pensar na função da fachada, na função de um prédio, como um diálogo entre todos, né? Visualizar um nós que vai usar a cidade. O resultado são essas aberrações aí, né? Essas aberrações futuristas. E quando você se embebeda da falácia do espírito que se move, você esquece que nada é garantido, né? E que um dia o amanhã vira ontem. E aí, meu amigo, a sua obra fica parecendo um banheirão ali, um monte de ar-condicionado. Ou o Conjunto Nacional, um ar-condicionado. É um ar-condicionado. Ou o MASP, né? Que parece um Bradesco, porra. Então, cuidado aí com essa falácia, porque ela não é uma falácia que atinge apenas a esquerda, não. Embora eles façam um grande uso dela, né? E do progresso, o grande salto à frente de Mao Tse Tung, né? Ela também afeta o outro lado. Dê uma olhada lá em Wall Street e você vai ver as desgraceiras, né? Então ficamos assim. Amanhã, às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover, um beijo do rastro.